Já que eu fui pro YouTube, vamos ver os outros vídeos. Começando por esse aqui. Cara, esse vídeo ele é bem curioso. Tragicômico e a tal lacração nas séries, filmes e etc. Vamos ver. Oi, sou eu de novo. Tragicômico. O Wagner, do canal Tragicômico, anda sendo até que bem comentado em os nichos do Twitter. E ele até que tem algumas coisas a se considerar. A gente tem que lembrar que foi ele quem defendeu o inocente, naquele caso da Mari Ferrer, onde a mídia toda tava tacando pau em um cara que não tinha nada a ver. A gente também tem que lembrar que, diferente de alguns militantes por aí, ele não é um bolsonarista maluco e muito menos um lulista fanático. Porém, todavia, contudo, o Wagner é o mesmo cara que passou horas da vida discutindo se os Ramones eram de direita ou não. É o mesmo cara que diz que Aranha Verso é lotado de lacração. E também é o mesmo cara que diz que todo filme que vê tenta achar tal lacração no meio. E o meu ponto... Não, pera aí, eu falei isso? Tá falando do Homem-Aranha aqui. Acho que pra quem não é fã do Peter, o filme será ótimo, sem muitas ressalvas. Mesmo pra quem não curte lacração, que obviamente o filme tem e não é pouca. Provavelmente isso não chegará a estragar a experiência. Então eu sei que muita gente não partilhará do meu desgosto. Mas aonde que eu falo que eu fico tentando procurar a lacração? Discutindo se os Ramones eram de direita ou não. É o mesmo cara que diz que Aranha Verso é lotado de lacração. Pô, Aranha Verso, o filme que tem o Miles com um broche do BLM. A BLM é um movimento marxista. Os próprios líderes do BLM definem o movimento como marxista. É de extrema esquerda. E defenda as crianças trans no quarto da Gwen. Assim, a pauta das crianças trans, não é nem só a pauta LGBT padrão, assim. É uma pauta extremista do movimento LGBT, das crianças trans. É um puta de um debate bem sério e bem profundo que tá rolando lá nos Estados Unidos. Quem defende a pauta das crianças trans são os wokes de extrema esquerda, pô. Só essas duas mensagens já mostram que o filme tem um viés político muito forte, muito forte. E assim, é simplesmente um fato. Tá lá. Não fui eu que coloquei na porra do filme. Eu não invadi os estúdios da Sony e mudei o cenário da Gwen pra colocar salve as crianças trans pra poder falar, caralho, tem lacração nesse filme. Quisera eu que não tivesse, porra. E aí ele falou aqui, eu fico tentando procurar lacração em tudo que é filme. Não, eu não fico tentando procurar, eu simplesmente tenho olhos. E infelizmente tem lacração em tudo hoje em dia, cara. Praticamente tudo. Assim, tudo que a Marvel produz, a Sony, a Disney, estão todos no mesmo grupo, né? Então você consegue presumir que se esse grupo tá sistematicamente colocando pautinhas woke dentro das suas obras, é de se esperar que em praticamente todas você vai ter alguma mensagenzinha ali. Eu acho que é muita ingenuidade você assistir um filme que tá sob esse guarda-chuva, que já fez várias sinalizações, todas pra esse mesmo lado, e você achar, não, dessa vez eles não fizeram nada. Sendo que tem lá sinalizações políticas muito claras. E aí tem todos os outros problemas em Aranha Verso que não tem necessariamente a ver com a agenda. Meus problemas com o filme vão pra muito além de lacração. Tanto que quando eu fiz a minha análise sobre esse filme, eu falei muito mais sobre o filme e os conceitos do filme em si, do que sobre a questão política. Eu deixei pra falar de política, lacração, lá no finalzinho da análise, do review. Não é a parte mais relevante disso pra mim. Só que tem mensagenzinha tem, pô. E também é o mesmo cara que diz que todo filme que vê tenta achar tal lacração no meio. E o meu ponto com isso é que todo mundo acha isso tosco, chamando ele de nerdola e de outras coisas que, convenhamos, são verdade. Mas todo mundo não, né? Se todo mundo achasse isso tosco, não teria 1 milhão de inscritos no canal agora, porra. Não faz sentido isso. É que se você passa muito tempo no Twitter, e esse cara deve passar, eu também passo. Eu falo isso com propriedade, tá? Como é que é o nome? O Clowner. E se você passa muito tempo no Twitter, você fica com essa impressão. Porque o Twitter parece uma realidade paralela. Mas a vida real não é que nem o Twitter. Eu já experienciei isso o suficiente, tá? O mundo real não é que nem o Twitter. O Twitter é um manicômio, sabe, das redes sociais. Então lá você tem um monte de maluco falando um monte de doideira. Inclusive eu. Porque lá no Twitter a gente fala tudo por texto e em tweets curtos, então parece muito mais radical do que realmente é. Obviamente, se você pra trocar uma ideia comigo diretamente, vai ser muito mais fácil de se entender e de perceber que não é tipo, meu Deus, ele tá surtando por causa disso aqui, do que no Twitter, mano. Porque no Twitter sempre vai passar um outro tom, sabe? A mensagem, ela chega de uma outra forma. Então parece tudo muito mais radical. E obviamente, como também lá no Twitter eu estou discutindo com os mais malucos que existem, eu vou parecer mais radical ainda também, pro meu lado, porque eu tô respondendo a essa galera louca. Por entrar de livre e espontânea vontade neste manicômio toda hora, eu sou um maluco também, com certeza. Às 7 da manhã eu já tava acordado há muito tempo, cara. Pra mim não significava nada aquele horário. Foi simplesmente a hora que eu decidi abrir o Twitter pra ver o que tava rolando e respondi uns comentários, só isso. Vamos lá. Ninguém tenta de fato responder ponto a ponto os argumentos dele. Talvez algumas pessoas acreditem que a gente não deva dar palco pra maluco, mas eu acho que nesse caso ele é alguém que a gente tem que considerar. Ele não é um monarca ou algum outro maluco da vida. E isso não é uma discussão velha. Nos últimos tempos, muita gente fez vídeos e abriu discussões sobre a tal representatividade, e o que a princípio era pra ser uma discussão saudável, acabou se tornando em uma enxurrada de acusações, desde pessoas chamando as outras de racistas, até outras pessoas acusando qualquer produto de lacração, mesmo que o produto em si não tenha nada de... Interessante, ele tá se propondo a de fato argumentar. Olha,
Não é algo que a gente vê todo dia de uma pessoa que tá discordando dos meus posicionamentos. Tem pessoas que não ligam e nem sabem o que é isso, o que representa boa parte do Brasil, que sequer tem Twitter pra ver as tretas da internet. Então eu, na mais alta cúpula de sabedoria, gostaria de analisar rapidamente alguns argumentos diferentes e definir a verdade absoluta, Tamo junto, vamos lá. que é a minha opinião. Se a gente fosse fazer uma lista dos super-heróis mais populares, a gente chegaria numa conclusão. A maioria é de fato branco. Caralho, o Hulk é o mais popular no Brasil? Me surpreendeu, pô. De quando que é isso aqui? Cara, o Brasil tem um mau gosto mesmo, né? Um monte de país based aí, ó, com Homem-Aranha sendo o mais popular. Não, que porra é essa? Mulher Maravilha? Hã? É fake isso aqui, com certeza. Não tem como isso aqui tá certo, porra. A Mulher Maravilha no Oriente inteiro, quase? Impossível. Impossível. Cara, tá meio esquisito essa separação, né? Que é isso aqui? Esse mapa tá estranho pra caralho. Tipo assim, nos Estados Unidos o Homem-Aranha é mais popular do que no Canadá, onde o Capitão América é mais popular no Canadá do que na América. Não tá muito estranho, muito suspeito isso? Nossa, esse mapa tá esquisitaço. Pô, o Batman, não dá pra acreditar que o Batman é tão pouco popular, né? Também. E tem alguns países que não sabem o que são super-heróis. Caralho, metade da África não conhece uma HQ. Que porra é essa, mano? Tô achando esse mapa meio racista aqui, cara. Metade da África nunca viu uma história em quadrinho na vida? Que é isso? Tá muito esquisito. Porra, o Pantera Negra não é o favorito nem no Wakanda? Pra mim tá errado. Não pode ser. Imagina alguém que acha que eu realmente acredito que o Wakanda é um país de verdade na África. Tirando os nerdolas daqui, o pessoal tem como referência o Hulk, afinal é a porra de um cara gigante feito de CGI e verde. Não tem como ele passar despercebido enquanto os outros não são tão significantes. Isso não faz sentido, cara. E tipo, o Hulk é o favorito praticamente só no Brasil ainda por cima. Eu não acredito nessa imagem. É impossível isso aqui tá certo. E homem. Existem algumas exceções, como a Mulher Maravilha ou Pantera Negra, mas eles nem se comparam à popularidade do Batman. Existem alguns aqui super-heróis mais populares, a gente chegaria numa conclusão. Vamos lá. O primeiro argumento Se a dele gente é bem fosse fazer ruim. uma lista dos super-heróis mais populares, a gente chegaria numa conclusão. A maioria é de fato branco e homem. A maioria dos super-heróis mais populares são brancos e homens. Sabe por quê? Porque o público-alvo dos super-heróis são homens brancos. E sim, eu vou colocar brancos, porque eles foram criados em países onde 80, 90% da população era branca. E era quem detinha o poder financeiro para conseguir comprar e consumir esse tipo de entretenimento também. Então, claro, eles foram idealizados por brancos, feitos por um público majoritariamente homem branco. Naturalmente, eles são os mais clássicos, os mais antigos, os que mais repercutiram. Eles foram criados nesse centro. É tipo você ficar surpreso porque, sei lá, os principais protagonistas de shonen são garotos japoneses brancos. Japonês branco é que eles são pintados de branco no desenho, né? Mas, enfim, são garotos japoneses na faixa dos 15 anos. Se você for parar pra ver, os principais protagonistas dos principais shonens são jovens japoneses do ensino médio. Por que será, mano? Caralho, por que será? Não consigo entender. É um problema de representatividade que a gente tem aqui? Não é um problema de representatividade. Eles simplesmente estão sendo entregues pro seu público-alvo. É sempre aquela questão. Tipo, se a gente for pegar as obras destinadas pro público feminino, você vai ver mais destaque pras mulheres. Então, se você pegar shoujo no Japão, geralmente personagem principal de shoujo é uma garota. Por quê? Porque é destinado para as garotas. Por exemplo, Sakura Card Captors. Por exemplo, Sailor Moon. Então, é simples assim. Quando a obra é destinada para mulheres, geralmente, protagonistas e personagens com mais destaque vão ser mulheres. E geralmente da etnia da região em que ela está sendo produzida. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito forte de novelas, mano. Tem assim, provavelmente, é que de cabeça, eu vou falar isso de orelhada, tá? Mas eu tenho a impressão de que as maiores protagonistas, as principais protagonistas das novelas são mulheres, geralmente. Claro que novelas são vários núcleos, então muitas vezes não tem nem protagonista muito claro, mas, pô, se você for lembrar, geralmente protagonistas mais icônicas e vilãs mais icônicas são mulheres. Porque quem mais assiste novela no Brasil são mulheres. Tem muito homem que tem destaque, às vezes tinham novelas que tinham protagonista homem e tal, mas, eu não sei, na minha cabeça, pelo menos assim, que eu me lembro de ver e tal, geralmente tinham mulheres com muita relevância na trama, pelo menos assim, eram as que mais movimentavam a trama principal da novela. Assim, claro, a novela também, ela foca muito em casais, né? Então, geralmente, também acontece muito isso, tipo, o protagonista é o casal, mas nem sempre, às vezes é tipo assim, a mulher que teve a filha roubada e depois ela consegue recuperar a filha, e aí tem uma outra que roubou a filha dela, que quer ser a mãe da filha e que joga a mãe de verdade da escada, sabe? Essa parada de novela. Então é normal que tenha esse tipo de foco no entretenimento. É absolutamente normal. O que acontece? Super-heróis se popularizaram pra caramba no mundo inteiro. Então, óbvio, acabaram atraindo a atenção até mesmo de quem não era inicialmente o público-alvo. Só que isso se chama anacronismo.
tentar observar uma realidade histórica com a visão atual é uma forma anacrônica de fazer análise. Você está desconsiderando todo o contexto. Então, no contexto em que o Super-Homem, o Batman, o Homem-Aranha foram criados, fazia todo o sentido do mundo que eles fossem homens brancos. Todo o sentido. E muitos personagens negros também foram criados naquela época, afinal de contas, tinham bastante negros também nos Estados Unidos, então eles estavam representando ali a realidade, mas a maioria eram brancos porque a maioria dos americanos são brancos e a maioria desses personagens eram americanos. Ou então uma versão análoga, né, de um americano. A mesma coisa acontece com os animes no Japão, que também começaram como uma cultura de nicho daquele país e acabaram se popularizando no mundo inteiro. Eu tenho certeza absoluta que se a África fosse uma grande exportadora de cultura, tipo, se a gente tivesse um monte de filmes africanos, desenhos africanos e novelas africanas e lendas africanas sendo distribuídas no mundo inteiro, os personagens seriam majoritariamente negros. Só que acontece que a África não é um continente que exporta muita cultura. Assim como a América do Sul também não é. Assim como, cara, nem a Europa exporta tanta cultura, né? Exporta. Tipo assim, a Europa colonizou. Então tem a cultura que exportaram através da colonização. Mas assim, se for para falar de uma grande indústria de filmes e de desenhos, cara, nem é tão forte assim lá. Tem algumas coisas. Três Espiãs Demais, se eu não me engano, é um desenho francês. Se eu não me engano. E olha só, são 3 mulheres protagonistas, além de tudo. Só que são 3 brancas, né? Por quê? Se o desenho tivesse sido criado na França, faz algum sentido, né? É verdade, uma delas ainda é parda. Pode crer. Então é isso. Bom, a explicação para esse fenômeno é essa, mas vamos ver agora o desenvolvimento. Acho que talvez ele entenda que essa é a explicação do fenômeno, mas ele ainda acha que isso é problemático e que precisa ser resolvido, né? Existem algumas exceções, como a Mulher Maravilha ou Pantera Negra, mas eles nem se comparam à popularidade do Batman, ou do Homem-Aranha, por exemplo, além de serem mais uma exceção do que um elenco de personagens femininas muito famosas. Muita gente se incomoda com a tal lacração nos games, só que muitas vezes a gente já nasceu com esse estereótipo e não consegue entender como as pessoas se sentem. É normal quando a gente vai jogar um jogo de luta que a gente escolha o personagem que vai de acordo com o nosso gênero. Isso é bem comum. Em Pokémon, o Professor Carvalho sempre começa perguntando: "Ei, você é menino ou menina?" Inclusive é um pouco estranho esse interesse que o Professor Carvalho tem, vocês não acham não? Tô acusando de nada, hein? Só tô falando. Qual que é o argumento dele aqui? Não tô entendendo. Eu acho bem normal, na verdade, tem muito cara que gosta de jogar mais com personagem feminina do que com personagem masculino. Eu geralmente gostava mais de usar os personagens masculinos mesmo, mas eu conheço tantos caras que sempre preferem... Pô, tinha um amigo que no LoL praticamente ele só usava campeã feminina, mano. Até porque as campeãs femininas do LoL geralmente são mais roubadas até. Eu tava pensando no mid, tem muita campeã roubada. A maioria dos mains dos meus amigos são mulheres, olha só. Ou seja, aqui ele tá meio cagando regra também, né? Hoje em dia, isso não é tanto problema, até porque tem milhares de personagens variados por aí. Mas se a gente pegar o primeiro Mortal Kombat, por exemplo, literalmente só tinha uma mulher. E também não tinha nenhum negro. Então, por que será? Vamos pegar o primeiro Mortal Kombat. Isso é uma análise anacrônica, meu querido. Quem é que ia jogar Mortal Kombat naquela época, porra? Cara, pelo amor de Deus, quantos anos esse moleque tem? Você nunca foi num fliperama, né? Ele nunca deve ter ido num fliperama. Na época que, tipo assim, o pessoal nem tinha videogame em casa, na época que o Mortal Kombat foi criado, que praticamente a gente jogava isso aí no fliperama. Cara, você tinha 90 garotos e você penava pra encontrar uma menina que provavelmente tava lá acompanhando o irmão ou o amigo, alguma coisa assim. Não era um ambiente muito feminino, porque as garotas não têm tanto interesse. E novamente, não é, mas é construção social. Não é construção social. Assista o Paradoxo da Igualdade. Homens se interessam mais por coisas. Homens se interessam mais por luta e por violência. Claro que o Mortal Kombat vai ter um foco maior em garotos brancos, em caras brancos no caso, porque são eles que vão ter mais acesso a esses fliperamas naquela época que foi criado e que vão ter mais interesse em um jogo de luta super sanguinário, super sangrento. É uma forma anacrônica de ver o jogo. Tipo, vamos ver aqui o problema do lançamento do primeiro Mortal Kombat. Só tem uma mulher nele. Oh, meu Deus, olha só como isso é terrível. E as garotas que iam lá jogar o Mortal Kombat no fliperama só podiam jogar com uma personagem? Cara, não. Eu tenho certeza que quem mais usou essa aqui é a Sônia. Eu tenho certeza que ela foi usada muito mais por garotos do que por garotas ainda assim no fliperama, porque quase nunca ia ter uma garota lá pra sequer jogar no fliperama. É muito terrível, num jogo onde você esquarteja o seu oponente, só tinha uma opção de mulher pra ser esquartejada. Olha como a gente pode problematizar as coisas de várias formas diferentes, né? Fliperama era pra nerd, exato, mano. Tipo, sei lá, é que... Esse é o ponto. É isso aqui, me parece muito discursinho de nova geração, tá ligado? Ele não viveu essa época, É engraçado pra mim pensar que ele não consegue nem conceber como é que eram as coisas nesse tempo, sabe? Porque é uma coisa tão desconectada da realidade. Se você simplesmente foi num fliperama na sua infância, você sabe que isso aqui é simplesmente... Cara, pelo amor de Deus, você não sabe o que você tá falando. Você tá pensando tudo por essa perspectiva
perspectiva de hoje em dia, que tipo, ai, tudo precisa ter diversidade, porque não sei o que, tem que incluir todo mundo. Não é essa a lógica do mercado. Aqui eles só queriam ganhar dinheiro, mano. Se fosse um jogo de luta cheio de mulher, esse jogo simplesmente não ia ser jogado, porque do outro lado tinha Mortal Kombat com mais opções de personagens masculinos pra jogar, num lugar onde só tinha homem jogando jogo de luta. Não, mulher sempre foi minoria em todas as áreas de jogo. Tipo assim, você entra numa banca de revista de... É que banca tinha todo tipo de coisa. Mas enfim, você vai num sebo que é voltado pra HQs, cara, só vai ter homem lá dentro, né? Aquelas convenções e tal, antigamente, só tinha os nerds fracassados, que inclusive as garotas não gostavam muito, né? Então... só tinha nerdola nesses lugares. O entretenimento era feito pra eles. E, inclusive, mulheres ridicularizavam eles por causa desse tipo de entretenimento que eles gostavam. Mas aí as produtoras tinham que estar pensando nessas mulheres que não só não tinham interesse por esse tipo de coisa, como ainda ridicularizavam quem tinha interesse. Percebe como é insano ficar criticando Mortal Kombat por simplesmente estar atendendo uma demanda de mercado na época em que foi criado? Primeiro Mortal Kombat, por exemplo, literalmente só tinha uma mulher. E também não tinha nenhum negro. Então sim, existe um problema bem claro aí, de que certos grupos de pessoas não são... Um problema? Isso não é um problema. A visão dele tá errada, mano. Existe um problema bem claro aí. Não é um problema. Não é um problema, cara. É simplesmente demanda de mercado. É que nem você falar, existe um problema bem claro no mundo da moda, porque todas as supermodelos que ganham bilhões são mulheres. Só tem mulher supermodelo, só tem mulher ganhando fortunas, vendendo roupas e bolsas e acessórios. O mundo da moda é tomado pelas mulheres. Existe um claríssimo problema de diversidade no mundo da moda. Se a gente for ver os 10 modelos mais bem pagos de todos os anos são sempre mulheres no top 10. Sabe por que as pessoas veem isso como um problema? Que os homens dominam os espaços? É porque o homem não tem nem interesse em dominar os espaços femininos. Tipo assim, coisas que geralmente mulheres se interessam mais, o homem não quer ser representado no mundo da moda. Ele não quer ser mais representado no shoujo. Porque ele gosta da parada dele. E tá bom a parada dele lá. Não precisa que façam, tipo, agora tem que ter sempre uma cota de homens em filmes de romance. Não, tem que ter romance pra homem. Por que todo romance é pensado com a cabeça feminina? É pensado pra agradar o público feminino. Por que não tem romance pensado pra agradar mais o homem do que a mulher? Por que a gente não tem esse gênero? A gente precisa de romance pra homem também. Pô, que o homem não quer, porra. Ele quer ver o brucutu explodindo a cabeça de comunista. Não bem representadas, são jogadas de lado e de escanteio, como se bem claro, Mortal Kombat, certos grupos de pessoas não são bem representadas, são jogadas de lado e de escanteio, como se não existissem. Então, sinceramente, eu não vejo muito porquê de certas pessoas ficarem tão incomodadas com o personagem negro ou uma mudança que não afeta em nada o material base. A Velma ser negra ou não faz diferença nenhuma, e eu não dou a mínima importância pra isso. O problema da série da Velma é outro, apesar de terem pessoas bem cegas por ideologia querendo empurrar essa narrativa. Se o personagem fugir desse estereótipo que foi estabelecido lá atrás, melhor. Então eu acho que sim, esse é um bom argumento. Ponto pro pessoal da lactação. Eu achei um péssimo argumento. E o problema da Velma é basicamente lacração. A Velma foi destruída. Ele pegou um exemplo péssimo aqui. Na verdade, todos os exemplos que ele pegou foram péssimos. A Velma foi destruída por lacração, porra. O desenho é horrível porque é extremamente lacrador. O desenho é horrível porque ele se preocupou mais em passar mensagenzinha política o tempo inteiro do que em contar uma história interessante e divertida. Porque a personagem é insuportável. E por que a personagem é insuportável? Porque ela é uma militante lacradora. A protagonista é uma militante lacradora e ela torna a experiência de assistir o desenho intragável. Mas o problema não é a lacração. E ali, claro, se você for reduzir tudo, o problema é que agora ela é negra. Não, o problema não é só que ela é negra. Óbvio que já tiveram trocas de etnia que funcionaram e que a obra continua sendo legal mesmo com a troca de etnia. Mas ele tá tentando defender a lacração falando de Velma. O fato de terem trocado a etnia da Velma é só um dos problemas da lacração. Enfiaram representatividade em todo o grupo, né? Então a Velma é negra, a Daphne é asiática, o Salsicha... Na verdade, a Velma não é negra, ela é tipo... Como é que é, mano? Ela é árabe, alguma coisa assim, né? Porque o negro seria o Salsicha. O Salsicha, ela é indiana. Tá. Ela é indiana, a Daphne é asiática, o Salsicha é negro e só mantiveram um, que é o Fred, que é o homem branco. E olha como é a lacração. O Fred é o alvo de todas as piadas, basicamente, da série. Justamente porque ele é o homem branco. Eles mantiveram o Fred pra que pudesse ter um alvo das piadas. Aí ficam toda hora zoando ele pelo fato de ele ser um homem branco. Riquinho também. Um homem branco rico, privilegiado. E ele é o alvo das piadas da série. A série é uma bosta porque é lacradora. Ele pegou ela como se fosse um bom exemplo ainda. Tipo, pra falar que, não, o problema não é esse, o problema da série são outros. Os problemas da série são provenientes dessa ideologia, cara. Aqui ele tá passando pano e falando que tem um ponto positivo ainda. Todos viraram outros personagens. Nenhum parece com ela. E aí ele fala, isso não estraga o material base. Cara, assim, esse é um discurso que eu sempre achei muito imbecil.
Com todo respeito. Ah, mas a obra original continua lá. Mano, que tipo de fã quer passar o resto da vida reassistindo os mesmos filmes que foram lançados há 20 anos atrás, sem ter nada de novo sobre os seus personagens favoritos? O desenho original tá lá ainda? Você pode assistir ele 50 mil vezes se você quiser? Sim, mas você nunca vai poder ter nada de novo sobre aquela história, sobre aquilo que você aprendeu a amar lá atrás, porque tudo que fizerem de novo com essa obra vai ser essa bosta que nem foi a série da Velma. Não vai mais ter uma história realmente que tá sendo pensada em ser uma boa história, uma história bem contada de personagens clássicos que você cresceu amando. Você vai precisar ver histórias, ou você não assiste mais histórias novas, porque todas elas vão ser uma bosta ideológica, ou você precisa ficar assistindo 1000 vezes as mesmas histórias que você já viu. Literalmente as mesmas histórias. Porque eles ficam falando, vocês querem ver tudo igual? Não, a gente não quer ver tudo igual. Dá pra contar boas histórias diferentes, respeitando os personagens e os elementos clássicos. Então é muito insano você pensar, tipo, os fãs eles não têm que querer ver uma coisa nova com o que eles gostam, com o que eles amam. Eles têm que ficar vendo o que eles gostam já, tipo, se você gosta da trilogia clássica do Senhor dos Anéis, assiste a trilogia clássica, pô. Não assiste as coisas novas. Fica assistindo pelo resto da vida a mesma trilogia, porque tudo que fizerem de novo com os personagens que você ama desde que você era um molequinho, vai ser uma bosta pra você, porque não é mais pra você. Agora pegaram tudo aquilo que só fez sucesso por sua causa, porque você era o público-alvo, e entregaram pro público que sempre odiou essa merda. Sempre achou que, tipo, isso é coisa de nerdola, meu Deus do céu, isso é uma bobagem, eu não dou a mínima pra essa coisa. Agora é pra essa galera que sempre odiou aquilo, que sempre desprezou aquela obra, é pra ela que tá sendo feito o bagulho. Enquanto cospe na cara dos fãs raiz, dos fãs de verdade, que foram aqueles que sustentaram a indústria até chegar nesse ponto. Mas você não pode ficar puto porque estão fazendo merda com os personagens que você ama. Porque, pô, o desenho original, o HQ, tá lá ainda, pô, mano. É só assistir os negócios antigos, pô. Tudo que sai de novo, deixa pras outras pessoas. Menos um ponto pro Lion da Central. Aqui a questão começa a ficar um pouco mais complicada, que é um argumento que o Wagner já usou nos seus vídeos. Aqui a gente vai pro argumento contrário, que é a questão da forçação de barra no roteiro. Pegando a série da Velma que eu citei anteriormente, a gente começa a perceber que o único traço de personalidade que essa série tem é de fazer piadas zoando branco a cada 5 minutos. A Velma, ela pode ser resumida em ela é negra, e a Daphne em ela é branca, e o Salsicha como um hétero loser. O que a gente percebe é que a criadora da série muito provavelmente criou ela com o intuito de agradar. Tá, eu realmente não entendi o ponto dele sobre a Velma antes, então. Se ele tá reconhecendo isso, ele tava realmente falando só sobre questão de troca de etnia. Mas por que ele tá falando isso pra contra-argumentar o que eu falo? Porque assim, troca de etnia é uma pauta woke? É. Mas eu não falo que sempre é uma merda por causa disso. Então, eu acho que ele bateu no espantalho. Porque eu achei que o ponto dele era criticar a lacração que eu sempre vejo que estraga as obras. Mas se ele tava falando especificamente da troca de etnia, então ele bateu no espantalho. Eu já critiquei isso? Já! Porque muitas vezes, sim, caga com a obra. Mas eu sei que às vezes fica legal. O Nick Fury, que todo mundo fala. Eu gosto do Nick Fury do Samuel L. Jackson. E eu já conhecia o Nick Fury branco com um cabelinho meio grisalho ali do lado. Então, eu sei que às vezes a troca de etnia funciona, às vezes a obra continua boa mesmo apesar dela, porque é uma pauta política, assim, virou uma pauta da agenda woke. E eles fazem isso não só pela diversidade, mas pra gerar essa cisão. É pra provocar muitas vezes. Assim, quer uma prova de que é pura provocação? Eles não conseguiram respeitar a etnia da personagem nem no filme da Branca de Neve. Como é que você vai falar pra mim que eles não estão fazendo isso de propósito pra dividir, pra gerar uma cisão com o público? Ok, ela não é negra, mas ela também não é branca. A Branca de Neve não é branca, realmente. Ela tem um aspecto meio latino. Fora todo o resto de ideologia que enfiaram na obra, né? Mas enfim. A galerinha do Twitter, o que rende discussões muito interessantes, até porque isso é basicamente manipulação. Da mesma forma que o McDonald's te engana vendendo um produto furioso no marketing, muitas séries e filmes querem tanto manipular a opinião do público que fazem um produto horroroso. O problema não é ter a representação, acho que todo mundo gosta do Pantera Negra, por exemplo. O problema é todo o produto ser resumido só a isso. Mas o Pantera Negra é um bom exemplo, e é isso que a gente sempre fala, personagens originais, representativos, nunca foram problemáticos. Você pode encontrar alguma pessoa reclamando, mas via de regra, o Pantera Negra é um personagem original, ele não é só negro, ele é africano. Tá lá pra representar os africanos, inclusive. E é um personagem foda, é um personagem muito legal, um personagem que praticamente todo mundo gosta. Que nem o Super Choque, que é um outro bom exemplo que eu vivo utilizando. São personagens originais. Eles podem até ser inspirados em alguns personagens clássicos, mas ainda assim são originais. Eles têm um nome novo, poderes novos, um design novo, sabe? Uma origem que tem algumas referências com algumas outras origens, mas que ainda assim tenta ser nova. Então, esse é o ponto, cara. Pra ter representatividade, você não precisa substituir personagens já estabelecidos, personagens que já existem, personagens
personagens que já têm uma base de fãs muito grande e consolidada. Você pode criar personagens novos. Ah, mas o Miles é um personagem novo e você também não gosta. O Miles não é um personagem novo. Versão alternativa não é personagem novo. É tipo falar que o John Kent é um personagem novo. Não é. Ele é uma versão alternativa do Superman. É o filho do Superman que tenta ser basicamente igual ao Superman para ser o mais próximo possível, só para usar como uma desculpa de, olha, não estamos mudando o Superman realmente. É o John Kent. Vamos lá. Aí não dá, porque aí o roteiro realmente fica uma grande merda. De um lado, a gente tem o Aranhaverso, filme que mostra a cultura negra, hip hop e vida no Brooklyn. Do outro lado, temos She-Hulk, que, bom, é autoexplicativo. Então não, Aranhaverso não é um filme que foi estragado ou que é lotado de lacração. É simplesmente... Eu nunca falei que o filme foi estragado pela lacração também. Isso é outro espantalho. Eu nunca falei. Eu falei que o filme, ele é bom, eu consigo reconhecer as qualidades dele, só que eu não gosto como fã do Homem-Aranha. E aí é porque eu sou fã do Homem-Aranha, não tem nada a ver com a pauta lacradora. É muito mais por... Eu fiz um vídeo de 2 horas, dando todos os motivos pelos quais eu não gostei muito do filme. O conceito do Aranhaverso é uma coisa que me incomoda por si só. E, enfim, pra mim os problemas do filme são outros. Mas eu não acho, e nunca falei que Aranhaverso foi estragado pela lacração. Eu consigo reconhecer as qualidades do filme. É a mesma coisa do Batman. Eu nunca falei que Batman foi estragado pela lacração. Eu falei, tem lacração em Batman, mas ainda é um bom filme. um bom filme que tem representatividade. Então, na verdade, eu creio que esses dois argumentos devem andar juntos. Eu acho... ele tá reduzindo lacração à representatividade. Não é, cara. Lacração não é sinônimo de representatividade. Existem muitas obras representativas, inclusive desde antes da agenda woke, que não são lacradoras, por óbvio. Pô, Power Rangers era representativo pra caramba. Cada um representava um grupo, praticamente. E vem... de muito tempo antes da agenda woke ser uma pauta política tão difundida pelos democratas americanos. Mas isso que o tal do Clowner tá fazendo é um erro muito comum, porque eu sinto que as pessoas que não estão muito inteiradas nesse assunto, elas não conseguem entender direito do que a gente tá falando. Eles entendem muito superficialmente. Realmente eles acham que aquela parada... Porque virou meio que um meme. É o discurso que os lacradores querem emplacar, que é basicamente o quê? Ai, se tem representatividade é lacração. Ai, se tem uma mulher sendo protagonista é lacração. Se tem um negro sendo protagonista é lacração. Se tem... Ninguém nunca disse isso, cara. Ninguém nunca falou que Pantera Negra era lacrador porque o protagonista é negro. Jessica Jones tem uma protagonista feminina e é uma das melhores séries da Marvel. Pra mim só fica atrás de Demolidor. É a segunda melhor série da Marvel. Até hoje, inclusive. Mesmo contando com as séries da Disney agora, eu acho que Demolidor é a melhor, a segunda melhor é Jessica Jones. Então o problema não é a protagonista feminina ou o protagonista representativo. Kill Bill, por exemplo, é um ótimo filme e não é lacrador. E tem uma protagonista feminina super badass. Então... É que você precisa entender a premissa básica primeiro, né? Representatividade não é sinônimo de lacração. A representatividade forçada, como ele disse, é que é lacração. E geralmente ela vai ser forçada quando ou tiver uma troca de etnia, que pode ficar bom, mas aí você já tá apelando sim mais pra agendinha, ou quando você fizer um personagem altamente ideológico. O Miles é meio que as duas coisas, tá? Só pra deixar claro. Ele tá toda hora... No vídeo dele, ele acabou de mostrar aqui o Miles sendo... Eu não vou voltar pra não me perder aqui. Mas apareceu o Miles com fundo BLM no jogo, né? Do PlayStation. Então, o Miles, volta e meia, é vinculado ao BLM, um movimento marxista de extrema esquerda. Talvez o Clowner nem saiba disso. Por isso que ele não percebe que estão politizando pra caramba o personagem toda vez que vinculam ele ao BLM. Talvez o Clowner ache que BLM é só um movimento que luta contra o racismo. Provavelmente ele não, sabe, não realmente estudou sobre a pauta, sobre o tema. Tem aquela visão muito superficial de todas as coisas, sabe? Ah, representatividades, acho que é lacração. Ah, o BLM é só um movimento antirracista. Não é, cara. Não é, sabe? Tipo, a questão é que quem tá do lado de cá apontando pra essas coisas já estudou muito mais profundamente essa guerra cultural que tá rolando. Enfim, vamos. Acho que as pessoas andam tão radicais que elas não conseguem perceber que a gente pode ter sim filmes bons e mais representativos. Você não precisa odiar um filme que nem saiu por causa da tal lacração, e muito menos passar pano pra um bagulho claramente que é muito ruim. Como eu disse no meu vídeo sobre o Forever, você não precisa se rotular ou ser escravo de uma ideologia pra ser quem você é. Não tem nada a ver também com se rotular ou ser escravo de uma ideologia. Tem a ver com coerência, simplesmente. Eu defendo o que eu acho que faz sentido. E eu não vejo um bom contraponto aos meus argumentos. Inclusive, o Clowner tá tentando, mas pra mim os argumentos estão sendo bem ruins. Eu não sou um escravo da minha ideologia por estar discordando dele. Eu simplesmente acho que os argumentos dele são fracos. E tá tudo bem, ele pode achar a mesma coisa do meu. Vai estar seguindo uma ideologia? Qual que é o ponto aqui, sabe? Tipo, a gente não pode discordar? Eu não posso ter uma visão de mundo completamente diferente da visão dele? Se eu tiver uma visão de mundo diferente, eu estou sendo escravo de uma ideologia. O cara não tá conseguindo me convencer. Eu estou parando pra escutar tudo que ele tá falando. Mas eu não tô sendo convencido. Pra mim, os argumentos estão realmente muito fracos. Eu estou fazendo isso porque eu sou um escravo da ideologia. Eu sinto que eu tô fazendo isso porque eu entendo os temas
numa profundidade muito maior, e me parece que a análise dele tá muito superficial. Por isso eu não consigo concordar. Ele tá batendo num ponto que tá realmente no raso da discussão. Pontos que eu já cansei de desmistificar nos próprios vídeos várias e várias vezes. Então, pra mim, ele tá batendo em espantalhos aqui. É por isso que eu creio que a gente discorda. E não porque eu sou um escravo da minha ideologia e ele é um cara que tá acima disso. É superior. Vamos lá. Ok, antes, a representatividade é uma coisa muito importante, mas algumas pessoas parecem não entender bem isso. Muita gente usa o argumento de, mas se fizesse o Pantera Negra branco... Irmão, primeiro que o Pantera Negra é um personagem negro, e o fato dele ser popular é o que faz dele ser um símbolo. Então mexer nisso não é só você mudar algo fundamental pro roteiro e personalidade do personagem, porque caso você não tenha percebido, o filme se passa na África, mas também contribuir para menos. Mas o filme poderia não se passar na África. Fizeram isso com o filme da Pequena Sereia, meu querido. Mudaram a região onde o filme acontece pra fazer ela ser negra, pra justificar ela ser negra. Então poderiam perfeitamente fazer o Pantera Negra se passar em algum, sei lá, num reino nórdico, sabe, no norte da Europa e, enfim, contar a mesma história. Ou, você não precisa nem sair da África, faz-se passar na Argélia, faz Pantera Negra, porque também tem esse ponto. Na cabeça dos militantes, que você precisa representar todo mundo, eles só representam os africanos negros. Sabia que tem muito branco na África? Escreve Argélia no Google e dá uma olhada em como é que é o pessoal da Argélia. Faz um Pantera Negra argelino. Por que os africanos brancos não precisam ser representados? Não, talvez a menor representatividade do mundo sejam as de africanos brancos. É muito raro você ver um africano branco sendo representado na grande mídia. É ou não é? E aí? Te peguei nessa, hein? Tenta lembrar qual foi a última vez que você viu um africano branco sendo representado na grande mídia. Só, sei lá, numa história baseada em fatos reais, tipo o Fred Mercury. Fred Mercury é um africano branco. Sabia que o Fred Mercury é africano? Sabia que o Elon Musk é africano? Olha que coisa incrível, não é mesmo? Por essa você não esperava. Mas aí eles precisam se identificar com os europeus, porque eles também são brancos, então a cor da pele é a única coisa que importa, mas e a cultura? A cultura não é importante? Percebe como esse argumento é uma merda? Que dá pra ser desmontado de várias formas diferentes. Pô, dá pra perfeitamente você usar o Pantera Negra pra representar um outro lugar da África que nunca é representado, que é menos representado do que a África do Sul. Vai lá e representa a Argélia, faz o Wakanda. O Wakanda é fictício, o Wakanda pode ser em qualquer lugar da África, inclusive na parte branca. Mas você vai cair na historinha de que, não, é porque os negros eles são subrepresentados, então você nunca pode trocar a etnia de um personagem negro porque eles sempre são subrepresentados. Você sempre precisa trocar só a etnia dos personagens que são homens, brancos, héteros e opressores, porque esses já foram representados demais, então que se fodam eles. Eles não precisam de mais representatividade, todos os outros grupos precisam. Aí a gente sempre precisa se adequar pra essa agenda de esquerda, cara. Você não precisa trocar a etnia de nenhum personagem, não precisa, não precisa. Pode criar personagem novo sempre, o tempo inteiro. Mudar uma etnia de personagem é desnecessário sim. Você não precisa disso pra criar representatividade. Uma vez que você pode... mas nunca vai ser tão popular quanto o personagem... Sim, nem a versão negra vai ser tão popular. Nunca vai ser. O Miles nunca vai ser tão popular quanto o Homem-Aranha. Nunca vai ser. Beleza? E o Pantera Negra é uma prova de que você pode criar um personagem negro novo, que seja muito bom e que se torne um sucesso absurdo. Pantera Negra foi um puta sucesso de bilheteria, sem precisar ser a troca de etnia de um outro personagem que já existia. Então sim, dá pra criar novos personagens. Com o cinema hoje, o cinema é que faz o personagem ganhar projeção. Então basta você fazer um bom filme de um personagem novo que ele vai virar altamente popular. Mas não vai ser mais popular que o Homem-Aranha. Volto a dizer, nem a versão negra do Homem-Aranha vai ser tão popular quanto o Peter Parker, jamais. Por mais que os lacradores queiram emplacar esse discurso, nunca vai ser. Sempre vai ser uma cópia. É até pior, eu diria. Porque o personagem que é só a versão preta representativa de um personagem branco já estabelecido, ele sempre vai ser a cópia. Ele nunca vai poder ser mais que isso. Porque ele é uma cópia. Ele é uma versão. Ele nunca vai poder ser mais do que a versão identitária, a versão étnica do personagem original. Enquanto Pantera Negra não. Pantera Negra é um personagem foda por si só. Pantera Negra é o Pantera Negra. Ele é o original. Ele pode crescer e ser muito maior do que as outras versões de outros personagens já estabelecidos. Porque ele vai ser a sua maior versão. Entende? Dá pra entender? Por isso que a gente fala que isso aí é pura agendinha, mano, e que não precisa. Representatividade é importante, ok, podemos concordar com isso. Muito embora... Aqui, deixa eu trazer mais um pontinho interessante aqui. Representatividade é importante, o Clowner. Ok, vamos concordar com que a representatividade é importante. Mas deixa eu saber uma coisinha. E representatividade de pensamento é importante? Porque eu me identifico muito mais com os personagens pela noção de valores do personagem, pela moral, pela ideologia, pelo caráter. Eu me identifico muito mais com isso do que com a aparência. Então, eu posso me identificar muito mais com um personagem
negro, de direita, libertário, anarcocapitalista até, do que com um branco comunista. Mas por que essa representatividade ninguém nunca fala que tem que ser mais explorada? Por que eu não posso ser representado? Por que eu posso reclamar? Não existe uma boa representação de pessoas de direita nos cinemas. Esquerdista tá bem representado em tudo que é lugar, né? Todo personagem, quando demonstra alguma ideologia política, é de esquerda. Os super-heróis. O personagem, se ele demonstra uma ideologia de direita, ele é sempre vilão. Então eu só posso ser representado por vilões na cultura pop? Cadê a representatividade de ideologia, a representatividade de pensamento? Isso não faz falta? Pra mim faz. Pra mim é uma coisa importante. E ninguém defende essa representatividade. Por que a representatividade que todo mundo tá focando é só da cor da pele, mano? Sério, que a coisa mais importante sobre uma pessoa é a cor da pele dela? Pra mim, não. Pra mim, quem pensa assim é racista. Vou além. Pra mim, quem pensa nisso é racista. Porque pra mim, se você não é racista, você é capaz de se identificar com um personagem branco ou com um personagem negro por causa dos valores que ele carrega. E é por isso que eu acho a representatividade de pensamento, a representatividade ideológica, muito mais importante que a representatividade de cor. Mas essa as pessoas tratam como se fosse insignificante. Se tem mulher ideologizada num filme, ela é feminista. Nunca é uma conservadora antifeminista, com bons valores, passando boas mensagens. Tenta lembrar aí, sei lá, uma personagem, tenta lembrar de uma personagem claramente antifeminista em alguma obra recente do cinema ou de série que tenha sido representada de forma positiva, como uma pessoa legal, uma pessoa boa, uma pessoa que você tem que gostar, e não como uma vilã, como uma pessoa desprezível, como uma pessoa de índole questionável. Tenta lembrar de um cristão, olha só, um cristão. Quantos por cento dos americanos são cristãos, brasileiros, enfim? A representatividade dos cristãos está sendo positiva em Hollywood? Eu só consigo lembrar de cristão sendo representado como intolerante, preconceituoso, canibal até. Agora, como uma pessoa boa, você vai lembrar de obras mais antigas ou de obras muito nichadas. Recentemente teve Son of Freedom, que tá sendo boicotado. O filme tá sendo boicotado, e um dos motivos do boicote é justamente porque tem um cristão sendo bem representado. Aí você tem lá o Demolidor, mas a série Demolidor é meio antiga, né? Será que a Marvel vai continuar representando bem o lado cristão de forma positiva do Demolidor, agora que ele voltou pra Disney? Vamos ver. Mas é um personagem que a religião tá muito já, tipo, é um personagem clássico e a religião é importante pra história dele, né? Agora, personagens novas versões, cara, geralmente isso não é colocado na história, né? Se vai colocar a fé cristã em um personagem, provavelmente é pra mostrar que ele é retrógrado, que ele é reaça, que ele é racista, que ele usa a religião pra manipular as pessoas. É sempre uma coisa negativa. Então, fica aí a dúvida. Já que estamos falando de representatividade, por que a gente não fala dessa? Por que tem que ser algo tão superficial quanto a cor da pele? Sempre e só. Personagens negros no cinema, o que eu já mostrei que é algo bem importante. É bizarro você ter que explicar isso porque parece que algumas pessoas veem o filme com os olhos fechados, porque não é possível alguém não perceber a quantidade absurda de cultura negra que tem no filme, coisa que seria sem sentido se mudassem para um personagem branco, por exemplo, o Aranhaverso. Tá, então a importância do fato dele ser um personagem étnico é porque tem muita pichação e hip hop. Claro que eu tô reduzindo pra caralho aqui. Mas, mano, beleza, ele tá representando o Brooklyn, tá representando um núcleo americano ali, tá representando uma música muito conhecida por, sei lá, mais por negros mesmo. Mas é isso, o filme ele passa a ser indissociável da cor do cara, porque não pode ter a representação de um branco que curte hip hop e fazer grafite. Tipo assim, você pode simplesmente distorcer completamente a cultura europeia em inúmeros filmes que estão sendo modificados pra colocar a agenda, mas você não pode remover a temática de hip hop do filme do Homem-Aranha do Miles Morales, porque aí você vai estar distorcendo completamente, vai acabar com o filme. Nossa, o filme ele seria uma merda se não tivesse uma temática de hip hop como pano de fundo. Pelo amor de Deus. Mais uma vez, eu acho uma defesa bem imbecil. Até porque você pode perfeitamente fazer um filme com toda essa temática do Brooklyn, um personagem fã de música, de hip hop, de grafite, tendo um personagem completamente novo ali. Você pode colocar todos esses elementos no Luke Cage, se você quiser, então. E faz um filme do Luke Cage. Não precisa ser uma versão alternativa do Homem-Aranha pra isso. Então, continua não sendo uma refutação aos argumentos que eu trago sobre essa questão do identitarismo forçado. 2 é um ótimo filme, mesmo pra quem não curte a lacração, porque ele tem, e não é pouca. Mano, imagina como deve ser a vida de uma pessoa assim no cinema. O cara do nada vira o Sherlock Holmes anti-lacração, tá ligado? Procurando... Não, cara, não precisa procurar. É só você não ser idiota, que você vai ver ela lá. Eu não sou um analfabeto político, infelizmente, cara. Quando, assim, eu tô assistindo um filme, eu escuto os diálogos, e eu vejo a imagem que tá aparecendo na minha frente. Eu assisto filme assim, eu não sei como é que vocês assistem, mas eu escuto os diálogos, entendo o que tá sendo dito, e vejo o que tá sendo mostrado. É só isso, eu não tô procurando
procurando nada. Meu Deus, deixa eu procurar. Porra, eu tô assistindo um filme. Aí a mulher gato fala: vamos lá bater em homens brancos e ricos? Nossa, foi um Sherlock Holmes, porque eu ouvi a frase e eu entendi pra quem que ela foi jogada. Aí tem aqui, ó, o filme tá te mostrando, esse aqui é o vilão, ó. Esse aqui é o vilão, entendeu que esse aqui é o vilão? Ele é um mafioso, é o vilão. Ele é o Falcone. Esse é um vilão mafioso que, inclusive, oprime essa mulher gato, tá? Ele é o vilão mafioso que oprime a mulher gato. Entenderam? Ele é o vilão. Vilão, o que você tem aí pra dizer? Ah, olha só, vou fazer uma piadinha com comunistas agora pra mostrar que eu odeio o comunismo. Cara, eu não tô procurando não, cara. Tá simplesmente jogado na minha cara. Eu só não sou um analfabeto político, então eu escuto e instantaneamente eu já entendi. Eu não preciso ficar procurando, porra. É um diálogo, tá lá. O personagem falou. Não tem que ficar procurando. Ah, mas no Aranhaverso tem que ficar procurando essas imagens, o negócio do quarto da Gwen. Cara, muito antes do filme ser lançado, isso já tinha viralizado no Twitter. E tem alguma... Assim, ó. Você frequenta o Twitter o suficiente pra saber que você sabia que esse negócio ia ir parar no Twitter, esse frame, porque tava no trailer. Essas imagens do BLM, do negócio do quarto da Gwen, estavam no trailer. É óbvio que tava no trailer, porque eles sabiam que isso ia ser pegado, separado num print screen e jogado no Twitter pra gerar discussão. Todo mundo ia ver esse bagulho. Não tá lá só escondido. Esse aí eu poderia não ter visto. Realmente, tá só lá no fundo. Só que o bagulho já tava no trailer e todo o Twitter já tinha comentado o bagulho. Inclusive, quem mais estava em êxtase eram os militantes. Por que os militantes malucos, identitários, estavam tão felizes com esse negócio no filme se ele não é um negócio lacrador? Se não é feito pra essa turma lacradora. Os lacradores acharam o máximo, mas não é lacração. No cada detalhezinho que vai fazer ele odiar o filme. Algumas pessoas, elas são tão malucas por uma ideologia que a vida dela gira basicamente em torno disso. Inclusive, não é à toa que ele tava discutindo. Isso é exatamente o que... A roteirista da Velma é basicamente isso, né? Isso é o que acontece com as pessoas que estão produzindo essas obras hoje em dia. Elas não conseguem não colocar a ideologia delas em tudo. A culpa não é minha, cara. A culpa não sou eu que tô fazendo os filmes. Eu não fiz o Aranhaverso. Eu não fui lá e coloquei no quarto da Gwen que crianças trans têm que ser salvas. Não fui eu que fiz. Eu não escolhi que isso estivesse no filme. Eu simplesmente estou vendo e comentando. Que absurdo, não? Se os Ramones eram de direita ou não. Irmão, escuta a música, cara. Você não precisa se preocupar com o aspecto político do músico. Tá, aqui o Clowner tá basicamente fazendo um apelo pra que as pessoas sejam idiotizadas. Meu irmão, para de pensar em política. E daí que o vocalista do Ramones, ou não vocalista. E daí que o líder dos Ramones, ele simplesmente fazia proselitismo político escancarado. E daí, mano, escuta a música, simplesmente acompanha a música. Sabe quem é que tava metendo política dentro dessa questão aí dos punks? Não era eu, pô, eu tava respondendo. Quem colocou essa pauta política no universo punk, no caso era também uma treta sobre o Aranhaverso, foram novamente os roteiristas do Aranhaverso, que fizeram um anarcopunk que luta contra o fascismo, porque foi esse o teor da história do Homem-Aranha punk. Então essa era a discussão. E aí alguns punks revoltados do Twitter começaram a falar que punk é de esquerda. Esse era o argumento que eu estava rebatendo. Punk é de esquerda, necessariamente é de esquerda. Aí eu mostrei, a maior banda punk da história era de direita. Aí algumas pessoas questionaram sobre isso, que tipo, na verdade o líder da banda, o Joey Ramone, acho, ele é de direita e claramente fazia discurso anticomunista, apesar de que tem um desenho onde todos os quatro estão posando numa foto com uma parede lá com inscrições anticomunistas. Então, os quatro parecem ser anticomunistas, porque eles estavam lá posando pra essa foto, diante daquela parede. Mas não quer dizer que eles sejam de direita, necessariamente, porque alguns simplesmente eram anticomunistas porque eram anarquistas contra o Estado de forma geral. Mas Joe Ramone era de direita de fato, ele realmente era de direita. Eleitor de republicano. Sex Pistols, provavelmente a segunda banda punk mais famosa, também tem o seu líder como uma figura de direita, que inclusive fez campanha pro Trump. Então eu simplesmente usei esses argumentos. Pô, as duas bandas punk mais famosas da história, as maiores, né? Se você parar pra alguma pessoa e perguntar, fala aí, nome de 3, 4 bandas punk, todas vão falar Ramones. E provavelmente Sex Pistols também. Porque são as maiores, né? Tipo, tiveram uma influência muito grande dentro do gênero. Aí eles tentam desqualificar enquanto punk, né? Vão ter alguns punks que vão tentar fazer isso. Mas essa basicamente era a discussão. Então, eu simplesmente estava lá respondendo as pessoas que estavam falando isso. Ah, punk necessariamente é de esquerda. Punk tem que ser de esquerda. Eu falei, pô, não faz sentido isso. Você tá falando que você tá ignorando a história. Aí, mano, só escuta a música. Esse negócio de... Qual que é o problema de alguém discutir política, mano? Isso é que é a parada que eu acho idiota. Ele tá reclamando de ter pessoas que discutem política, mano. O líder da banda tinha posições políticas claras e contundentes. O líder da banda discutia política. Por que a gente não pode pegar a discussão levantada pelo líder da banda pra falar sobre ela? Qual que é o problema disso? Ah, você não faça isso, só escuta a música. Seja um idiota, apenas consuma entretenimento sem questionar qual é a mensagem que ele está te passando. Cara, puta mensagem legal essa do vídeo, hein? Do artista, apenas aproveite a arte. E sabe quem que não faz isso, de apenas aproveitar a arte?
os canceladores. Eles não conseguem... Imagina algum cancelador simplesmente escutando as minhas músicas e ignorando o fato de que eu dou opiniões claramente contra a ideologia deles. Eu consigo separar as coisas. Tem muita banda de esquerda que eu gosto. Eu consigo escutar e gostar das músicas, mesmo sabendo que a ideologia dos caras não é a mesma que a minha. Agora, você tá dizendo que a gente não pode discutir isso, cara? Isso é pedante pra um caralho? Você tá querendo ditar o que as pessoas podem ou não discutir? Tipo assim, não seja uma pessoa assim que discute política. E daí que o cara da banda que você curte tem um posicionamento político contundente, não discuta isso. Mas por que não? Eu tenho que só escutar a música. Eu não posso falar sobre isso. Não posso aprofundar o tema. Que coisa ridícula de se falar, mano. Os caras do Linkin Park são de esquerda. É uma das minhas bandas favoritas. Pago um pau pra caramba pro Chester. Foi uma das perdas que eu mais senti. Gosto pra caramba de Linkin Park, ainda assim. Continuo escutando as músicas, continuo gostando. Não tem problema. Eu consigo apreciar a arte, mesmo sabendo que a minha posição política é diferente. Geralmente quem não consegue fazer isso não é o pessoal do lado de cá. Até porque a maior parte dos artistas são de esquerda mesmo. Isso é óbvio. E se a gente quer consumir entretenimento, provavelmente a gente vai acabar consumindo coisas que esquerdistas fazem. Fazer o quê? Dá pra fazer as duas coisas. Você pode tanto separar a arte do artista, quanto discutir o artista e a arte e a ideologia por trás daquilo. Você pode fazer as duas coisas. Sabia que não precisa escolher entre um e outro? Você não precisa ser um idiota pra conseguir consumir entretenimento? Dá pra você consumir entretenimento e ainda assim ter um pensamento crítico. Fica a dica. Vamos lá. Uma coisa que eu detesto atualmente, que foi colocada na cabeça das pessoas pelo Twitter, é o cancelamento. Qualquer coisa que você vai falar vai ser usado contra você, ainda mais se for algo que uma bolha Discord. Então se você falar que prefere Terraria do que Minecraft, vai aparecer algum maluco do quinto dos infernos pra dizer: mas você odeia Minecraft? E se você discorda minimamente com qualquer pauta, você também vai ser taxado de várias coisas. Eu, por exemplo, odiei aquele filme das Caças Fantasmas, que, por seja lá qual motivo, mudou a equipe original pra um bando de personagem feminina chata. E isso não é culpa de ter mulher no filme, mas porque o roteiro é muito ruim. Quiseram reinventar colocando personagens femininas, mas no fim o que teve foi um filme patético que nem sequer se compara ao original. Até mesmo quando uma mudança é muito gritante, mas boa, as pessoas vão aceitar ela. No Aranhaverso, o Peter Parker literalmente morre e é substituído por um personagem que é igualmente bom. E você vai dizer o quê? Que isso é lacração? E também, não é como se o reverso não acontecesse. Death Note foi estragado por tirar os personagens asiáticos e toda a filosofia do Japão para trazer um filme clichê americano. O mesmo para Ghost in the Shell, O Chamado, basicamente os Estados Unidos fazendo o que sabem fazer de melhor. A única coisa que eu dou razão para esse tipo de acusação de lacração é o que eu já falei antes, a manipulação. Todo o mês de orgulho LGBT, um monte de empresinha fica colocando foto colorida, mas a real intenção, todo mundo sabe, é arrancar dinheiro das pessoas. Exceto o Opera GX, eles mandaram bem. O mesmo vale para esses filmes com personagens desconstruídos, onde todo o roteiro gira em torno disso, e você é obrigado a gostar, senão você vai ser cancelado. E nesse caso, os dois lados estão errados. A direita por ser totalmente ignorante sobre arte, acusando tudo e todo mundo de ser lacrador sem nunca ter lido 2 livros na vida, e a esquerda por cancelar e não dar espaços para artistas que pensam diferente. Mas infelizmente hoje em dia as pessoas são bem ignorantes. Antes, a gente tinha ausência de personagens negros, e o que mais tinha era paródia e deboche racista. Hoje, quando o personagem gay aparece entre centenas de héteros, isso vira um escândalo, como se um fosse normal e o outro diferente. Em The Last of Us 2, existem personagens gays, negros, e o jogo fala sobre isso. Mas ele vai além. O roteiro, o gráfico, as mecânicas, a narrativa e até mesmo o gore do jogo é bem trabalhado. Eu achei interessante, porque é o vídeo do isentão, né? Essa galera que, tipo, os dois lados estão errados, eu tô acima disso aí, tipo, é todo mundo ignorante. São todos ignorantes. Pra mim, esse cara é um ignorante político. Ele não sabe do que ele tá falando. Ele tá simplesmente comentando superficial. Porque ele acha que ele tá acima do bem e do mal, ele tá acima dos lacradores e dos anti-lacradores, então os dois são igualmente ruins. É aquele clássico, tipo assim, ele não consegue entender que de um lado você tem todas as multinacionais trabalhando em prol uma agenda, os maiores estúdios de entretenimento trabalhando em prol uma agenda, todas as propagandas e comerciais publicitários, basicamente, que fazem algum proselitismo político estão trabalhando do lado de uma agenda, você tem os principais jornais do mundo trabalhando em prol uma agenda, você tem os principais programas de televisão trabalhando em prol uma agenda, as principais emissoras trabalhando em prol uma agenda, e do outro lado, você tem alguns canais de YouTube falando que isso aí tá exagerado, que tá demais e que tá causando simplesmente cisões na sociedade, que não tá trazendo avanços, que tá apenas jogando um lado contra o outro. É a mesma coisa, gente, é o mesmo problema, igualmente problemático, tá ruim, não pode, os dois lados são horríveis, os dois lados, tem que criticar os dois. Cara, você tá fazendo um belo de um desserviço para as pessoas que estão tentando combater o status quo, achando que os dois são problemas de mesma proporção, de mesma magnitude. Sabe por que tem relevância o que eu falo e o que os outros canais nerdolas falam contra essas pautas? Sabe por que a gente acaba tendo algum destaque, engajamento e você me conhece, mesmo eu sendo um ninguém perto da Disney, perto do Itaú, perto do Burger King, enfim... Já deu pra entender, né? Sabe por quê? Porque eu estou representando a voz de milhões de pessoas que não têm espaço pra falar, porque todo o sistema está aparelhado trazendo uma narrativa que é contrária ao que essas pessoas acreditam. E você tá falando que eu tenho que parar de fazer isso.
Porque tá chato. Tá chato, tô passando do ponto. Eu não deveria. Eu não deveria dar voz pra essas pessoas que não aparecem nos filmes, nas séries, nos comerciais, na Fátima Bernardes, na Globo. Eu não deveria. Eu deveria, sei lá, parar de reclamar e só consumir, sem falar nada. Você não tá acima do bem e do mal. Na minha opinião, você tem um posicionamento idiota, porque você não entendeu ainda que existe uma guerra cultural acontecendo e que a proporção disso é muito maior do que você imagina. Sabe, porque no fim das contas não é só sobre a corzinha do personagem no desenho, não, cara. Isso é sobre poder e influência política. Isso move a droga do mundo. A pauta woke está sendo utilizada pela esquerda para ganhar eleições no mundo inteiro. E se você acha que isso é um devaneio, é uma viagem, pare e olha a situação do mundo. Olha o quanto que a esquerda cresceu no mundo inteiro, no Ocidente, né, especialmente, depois que eles começaram a utilizar a narrativa woke. Depois que eles começaram a utilizar isso para atingir os seus adversários políticos. A Europa ficou vermelha. A América ficou vermelha. A América do Sul também, né, a América do Norte e a América do Sul, tudo vermelho. Então, você acha que isso é só uma discussão sobre representatividade, sobre a corzinha do personagem, mas não. É uma discussão sobre política, sobre ideologia, são movimentos feitos de cima para baixo, bancados por grandes empresários, por grandes influências. Vai estudar o que é George Soros, o que é BlackRock, quem está financiando tudo isso, quais são os motivos por trás desse financiamento e perceba que é tudo alinhado com um político, é tudo alinhado com um partido político, com um grupo político de esquerda, são os democratas, esses são os lacradores, lá são conhecidos como liberais, né, porque é o sentido contrário dos liberais britânicos, mas são basicamente essas pessoas que estão tomando os espaços na Europa, enfim, praticamente tudo quanto é lugar aqui no Ocidente, e que estão espalhando esse discurso para o mundo. Porque, em última instância, eles simplesmente estão atrás de poder. É isso. Essa é a camada profunda. Essa é a parada que você não conseguiu entender ainda. Você não conseguiu ver. Que, do mesmo lugar que vem o discursinho bonitinho de inclusão e de temos que proteger as minorias, também vem as pautas econômicas que afundam boa parte desses países, que colocam eles em crises, que deixam eles à mercê da Rússia na questão do gás, por exemplo, que eles seguem alguns planos dos democratas, alguns discursos democratas, esses discursos woke também sobre preservação do meio ambiente e tal, que em última instância também é utilizado para fazer proselitismo político, tudo isso para ter um monopólio, uma hegemonia de poder aqui no Ocidente. Então, parece muita viagem, né? Teoria da conspiração, mas as coisas estão completamente interligadas. É por isso que não tem... Quando a gente tá falando de representatividade ideológica, é por isso que a representatividade ideológica que a gente vê na grande mídia é praticamente toda, massivamente, de esquerda. Porque eles precisam fazer as pessoas acreditarem que o lado certo, o lado que defende os pobres e oprimidos é só a esquerda e nada mais. Então, é um combo. Porque no fim das contas, as pessoas que estão defendendo a lacração e que acham que a lacração e a representatividade é incrível, vão acabar fazendo o quê? Votando no Lula, votando no Biden. Como é que é o nome daquele da França lá? Macron, votando no Macron. Então a discussão é um pouco mais séria. É um pouquinho mais profunda, sabe? Do que simplesmente... vocês são muito chato, mano. Para de falar disso. Vai simplesmente assistir o seu filme, desliga o cérebro e consome entretenimento. Esse é o jeito certo. Ignora as questões políticas. Ignora tudo que influencia e que move o mundo em que você vive. Que vai... Olha, isso vai acabar se refletindo na segurança pública do seu país. É um exagero. Não é um exagero. Porque por causa dessa agenda, eles promovem esses políticos que, em última instância, começam a defender o quê? Os traficantes, os interesses dos traficantes, o desencarceramento em massa, leis mais brandas, né? O garantismo penal, proíbem as armas. Tudo isso vem junto com o pacote. E tudo isso interfere na segurança do seu país. Então, no fim das contas... Se você vai sair na rua, se você, sua mãe, sua namorada, seus irmãos, se eles vão sair de casa mais seguros ou menos seguros, também tem a ver com essa discussão que a gente tá tendo aqui. Dá pra acreditar numa coisa dessas? Nossa, não, viagem demais, tá indo pra... Cara, é assim. É assim ou não é assim? Você consegue pelo menos perceber que a maior parte das pessoas anti-lacradoras na última eleição foram contra o Lula e as lacradoras foram a favor do Lula? Isso existe ou não existe? Existe, né? A maior parte, assim, pelo menos. Porque a guerra cultural faz parte da guerra política e ela também define muito os lados. Então muita gente votou no Lula mesmo sendo contra toda a pauta política que ele defende praticamente, que nem sabe. Nem pensou se vai ter 20 mil casos de assassinato a mais a cada ano aqui no Brasil. Os números de assassinatos subiram todos os anos no governo petista e só foram descer quando o PT saiu do poder, mas deve ter sido só coincidência. Não importa se vai ter mais gente morrendo, porque eu não vou votar na pessoa que é preconceituosa e não sei o quê. E o Lula é que pensa nos pobres. O Lula é que é o representante do identitarismo aqui no nosso país. Então eu vou votar nele e dane-se.
Porque é exatamente esse o ponto. As pessoas elas não vão ficar pensando nas nuances da discussão política, porque elas nem entendem isso. Mas elas conseguem absorver as mensagens que os filmes estão passando, as mensagens que as propagandas estão passando, ou que o pessoal da Globo tá falando pra elas. E isso pode ser suficiente para que elas decidam votar num cara, mesmo que discordem de toda a pauta de segurança pública que ele defende. Por exemplo, política é moldada pela cultura. A cultura tem um impacto, uma influência política impressionante, assim, indescritível. E é isso que esse tipo de pessoa, né, os isentões, acabam ignorando. Existe um movimento no Texas que se chama Não Transforme Meu Texas na Sua Califórnia, que são os esquerdistas que saem de lá, da Califórnia, porque votaram errado. É como esse rapaz do vídeo, basicamente isso. É que aí a gente tá indo numa camada muito mais profunda, porque ele mesmo admite, ele quer consumir arte, entretenimento e tudo mais, sem ficar pensando criticamente, sem pensar em política. Ele não quer ter esse trabalho de ficar pensando e refletindo nas coisas. E ele quer que as pessoas também não façam isso. Porque, poxa, vocês vão ser chatos assim de ficar falando de política? Vamos ser todo mundo idiota junto, muito mais legal, muito mais divertido, pô. Vocês são muito chato. Ele não quer. Ele não quer pensar nesse tipo de coisa. Sabe, pra quê? Pra quê? Então, o que ele prefere, e que eu já vi muita gente fazendo esse mesmo discurso, é: vamos geral desligar o cérebro, porque assim vai ser muito mais legal pra todo mundo. Muita gente nem jogou e odeia o jogo simplesmente pela tal lacração. Quanto mais você for ignorante e odiar tudo que não concorda com você, mais você vai ser rejeitado pelos outros e tratado como se fosse um maluco. Ó, mais um negócio interessante aí, ó. Você provavelmente não faz a menor ideia, tá, o Clowner? Você falou de The Last of Us agora, né? Ignorante e odiar tudo que não concorda com você, eu odeio o jogo. Aqui, ó. Muita gente odeia o jogo por causa da tal lacração. Sabe o que tem em The Last of Us? Em The Last of Us você tem apologia às drogas, apologia ao aborto, apologia à transexualidade infantil. Você tem uma defesa da transexualidade infantil, ao mesmo tempo em que você vilaniza fanáticos religiosos que são contra a transexualidade infantil. Você tem a substituição da figura masculina pela feminina. Você tem quebras de padrões de gênero estabelecidos, então você tem mulher muito masculina, você tem mulher de sovaco cabeludo também. Ah, mas elas estão no apocalipse zumbi. Sim, é por causa disso que elas estão lá com sovaco cabeludo. Não é sinalização nenhuma, sabe? E você tem bastante temática LGBT também. Você tem uma biblioteca toda LGBT com várias referências LGBT e, óbvio, a protagonista LGBT. Mas não é só isso, tá? Não é só isso. Sabe quem defende todas essas pautas que estão no jogo? Todas elas, sem faltar nenhuma. Sabe? Sabe quem é que é? Você não sabe? Os democratas, cara. Eles defendem todas essas pautas que estão no jogo. Todas elas. Ah, mas eu não vi. Mas tá lá. Você não viu, mas tá lá. Então você não entende, cara. Você simplesmente não entende. Desculpa, você tá falando de uma coisa que você não entende. Você tá querendo dar lição de moral de uma coisa que você não entende pra pessoas que estudam e que debatem isso. É isso que você tá tentando fazer. Você tá tentando falar pro seu professor de história que tá muito chato a aula dele, que ele tá ensinando muito história, que ele deveria parar de ensinar história pra, sei lá, colocar um funk pra todo mundo dançar, porque é muito mais legal, muito mais divertido. Que porra, essa aula tá mó maçante aí, você tá querendo falar de Segunda Guerra Mundial. Pô, assunto mó deprê. Vamos dançar na aula, é muito mais divertido, por que não? É quase isso, assim, tipo, na minha visão é mais ou menos isso que você tá fazendo. Você não entende que tem um monte de pauta dentro do jogo, um monte de elementos dentro do jogo que são eles sempre sinalizam para a mesma direção. Não tem uma única pauta ideológica no jogo de The Last of Us que sinalize para a direita. Será que é só coincidência? Será? Será que é? Ou você pode ver as declarações do criador do jogo e perceber que ele é declaradamente de esquerda. Será que um cara declaradamente de esquerda colocou sem querer tudo isso dentro do jogo porque ele não estava querendo sinalizar para nenhum público, ele não estava colocando ideologia dentro do jogo? Então, como você é um ignorante político, você consome toda essa ideologia sem se dar conta que você está fazendo isso. E você acha que é só um jogo casual que é muito bom e você acaba absorvendo aquilo sem questionar. Então você obviamente vai ser empurrado pra direção que o cara que tá criando isso quer. Sem muito esforço você vai estar votando nos políticos que eles querem que você vote e pronto. O resultado aí tá atingido com sucesso. Ah, mas eu voto nulo, eu não voto em ninguém e tal. Se eles te tirarem do jogo político já tá bom, sabia? Se eles conseguirem te remover, se eles conseguirem ter essa cabeça aí já tá ótimo. Porque eles estão influenciando todos os outros, enquanto você que tem um pensamento crítico, eles estão removendo do jogo. Tá ótimo, pô. Assim eles vão vencer a eleição do mesmo jeito. E vão estar lá colocando todas as políticas que eles defendem, que eles querem. Maravilhoso. Mas se ele é de esquerda, ele não tem direito de passar o que ele acredita? Se eu fosse fazer no jogo, teria valores mais de direita. Sim, cara, mas eu tô falando que ele não tem o direito de fazer isso? Ele tem o direito. Tanto que ele foi lá e fez. Ele lançou o jogo. Lançou o jogo, foi um sucesso, um monte de gente jogou e comprou e consumiu. E aí?
Em que ponto que eu estou dizendo que ele não tem o direito de lançar esse jogo, ou de fazer o jogo desse jeito? Assim como ele tem o direito de lançar, eu tenho o direito de apontar e falar, isso aqui tá cheio de mensagem política e ideológica. Eu estou simplesmente apontando porque tem gente que não vê. Eu estou destacando que isso tá lá no jogo. E você fica procurando. Não fico procurando, simplesmente estava no jogo, eu conheço as pautas. No momento que ela aparece na minha cara, eu já entendi o que tá falando ali. Não é difícil, não é um trabalho. Simplesmente é uma parada que eu já tô inserido há muito tempo. Então, é muito fácil. Quando eu tô vendo lá no meio do jogo, ou pra ficar num exemplo mais óbvio, quando eu tô vendo no meio da série, tá? Na série, que todo mundo também falou. Quando eu tô vendo na série, que eles mostram a sociedade perfeita, a sociedade funcional, como sendo um comunismo, eles realmente falam, não, nós somos comunistas. Isso aqui são comunas, somos comunistas. Quando essa sociedade funcional é comunista e a pior sociedade do jogo é a sociedade que os cristãos construíram, eu não preciso caçar a mensagem por trás. Ela tá na minha cara, pô. Eu só não sou idiota pra não ver. É simples assim. Então, assim, eles têm o direito de fazer as obras do jeito que eles querem. Claro que eles têm. Mas a gente precisa apontar, porque senão muitas pessoas vão, sem perceber, consumir esse tipo de coisa. Simplesmente pela tal lacração. Quanto mais você for ignorante e odiar tudo que não concorda com você, mais você vai ser rejeitado pelos outros e tratado como se fosse um maluco. Da mesma forma, aqueles que dão sua opinião na internet, assim como eu, e até mesmo aqueles que fazem uma piada ácida no stand-up, estão sujeitos ao cancelamento. Você pode não gostar, mas se você cancela e quer destruir a vida de uma pessoa, você não tá sendo muito diferente dela. Que bom, contra o cancelamento. Aí eu achei engraçado que ele colocou aqui, ó. Canal voltou. Tragicômico não me processa. Tenho apenas 8 mil inscritos. Claro que eu não vou processar, mano. Porque aqui a gente faz assim, a gente conversa. A gente apresenta contrapontos. É exatamente isso que eu tô falando. Pra mim, a censura, a perseguição, tentar derrubar não é o melhor caminho a se seguir. Simplesmente eu posso responder. Eu posso pegar o seu vídeo e falar, não concordo. E eu assisti o seu vídeo, mesmo você tendo só 8 mil inscritos, porque me falaram que era um vídeo que tentava argumentar. Falaram que era um vídeo que não ficava só falando merda o tempo inteiro e tal, e que, tipo, realmente tentava colocar os seus pontos. E deu pra ver que você tentou. Eu discordo de praticamente tudo que você disse, mas deu pra ver que você tentou e que, enfim, como você mesmo disse, estava querendo oferecer contrapontos pra realmente, sei lá, abrir os olhos das pessoas sobre essa coisa horrível que eu tô fazendo, que é apontar os elementos políticos nas obras de entretenimento. Mas eu acho engraçado, você fala tanto sobre ser ignorante e, na minha visão, você pensa assim porque você é meio ignorante nesse assunto que você tentou levantar. Você conhece muito superficialmente ele, você não entendeu que a questão é muito maior do que simplesmente trocar a cor da pele de um personagem. Enfim, é isso. Discordar faz parte, né? Não tem nenhum problema. Eu não te odeio, Clowner. Não te odeio, beleza? Pode ter parecido em alguns momentos, não sei. Algumas pessoas são muito sensíveis, não sei se é o seu caso. Mas não te odeio. Nada contra você. Apenas discordamos e tá tranquilo. Que o cara... o comentário fixado. Tem que ser muito amargurado pra ficar caçando lacração em qualquer filme. E tem que ser muito burro pra achar lacração existir um Homem-Aranha negro. Eu acho que tem que ser muito burro pra ficar falando aí abertamente como se tivesse muita propriedade sobre um tema que claramente não entende. Vamos lá. O argumento que você utilizou sobre não me importa com a mudança de cor é extremamente superficial. Se você não liga, é seu problema. Mas e as pessoas que gostam do personagem original? Se apaixonaram e se apegaram pelo personagem como ele é. Eles só têm que aceitar que mudaram o personagem favorito deles e foda-se? Então sim, acho justo reclamar e opinar sobre isso. Afinal, eles vão manter a essência. Se eles vão manter a essência, por que mudar ele então? Concordo. O ponto que você fala sobre representatividade é sempre bom. O ponto que você fala sobre representatividade é sempre bom, acho que ele falou, né, que representatividade é sempre bom quando não é forçada. Mudar a origem do personagem, o gênero dele. O problema é que as obras representativas estão sendo ruins. E também quando tem, o foco é grande. O foco da grande maioria do marketing é feito em cima dessa pauta, e não sobre o filme em si. E o ponto do Wagner, ele já falou que ele não vai gostar do filme porque ele não gosta do conceito do Aranhaverso. Porque eles diminuem o personagem favorito dele, o Peter Parker. Exatamente. E o filme e o Miles é um bom personagem? Sim. Mas para introduzir ele, eles tiveram que matar o Peter nos quadrinhos para isso. E falar que eles substituíram um personagem bom por outro é foda, né? E o cara que gostava do Peter tem que aceitar que mataram e que ele não vai mais voltar porque sim? Não vou me aprofundar muito porque o Wagner já fez um vídeo falando sobre por que ele não gosta do Miles no Aranhaverso. Exato, são pontos que eu já levantei. Tipo, o pessoal ainda fala, mas foi a versão do Ultiverso. Sim, era a minha versão favorita só. Só mataram a minha versão favorita do Homem-Aranha. A versão que eu acompanhava mais de perto, que eu lia todo mês e tal, foi essa que mataram. Eu não posso me importar. Mataram a minha versão favorita do Homem-Aranha pra colocar o Miles no lugar. Mas, pô, você não pode reclamar, mano. Terceiro ponto, discutir sobre a arte é sempre importante. Você pode curtir algo e discutir sobre o contexto em que ele foi criado e os motivos.
A arte não é só para apreciar, senão você vai estar sendo superficial. Ela é também para refletir. Afinal, a arte sempre foi usada para passar mensagens sociais. Por exemplo, a obra V de Vingança é um filme anticapitalista que gerou muita discussão até o autor confirmar. E claro que existe gente ignorante dos dois lados, mas não dar espaço pra discussão já é errado pra caramba. Isso que eu acho muito idiota na conclusão do cara. Ele quer que a gente pare de discutir sobre o que ele acha que não é importante. Ah, vocês têm que parar com essa discussão de ficar querendo... realmente, assim, pra mim, é simplesmente... Parece que nem pensa muito na conclusão, sabe? Onde que eu vou chegar nessa conclusão? Que é legal as pessoas pararem de discutir sobre questões políticas na sociedade, no entretenimento? Sério que essa é a mensagem que você quer passar? Não discuta política porque isso é chato. Cara, você percebe que essa é a mensagem que você passa com o seu vídeo? Mano, olha que chato os caras discutindo sobre punk. É uma mensagem infantil, né? Por isso que, assim, eu tenho a impressão de que ele é uma criança, porque é uma mensagem muito infantil. E deixando claro, bom vídeo, para com todos os outros. Gosto de como você tenta ser neutro, mas péssimo timing pra postar. Então, eu acho que tentar ser neutro não é uma virtude. Quando você tenta ser neutro num cenário desigual, que não é equilibrado, você está sendo injusto. O problema é esse, as pessoas que tentam ser neutras, elas acham que elas estão sendo justas. Só que se elas estão analisando uma situação que não é equilibrada, a neutralidade se torna injusta. Tipo o Lula tentando ser neutro no conflito da Rússia com a Ucrânia. O Lula tá sendo justo, falando que tanto Rússia quanto Ucrânia erraram igualmente, que os dois estão errados e que... Isso não é justiça, pô. Você tá igualando o lado que tá atacando com o lado que tá se defendendo. Neutralidade não é sinônimo de justiça. E muito menos de superioridade moral, que nem muita pessoa... pensa. Geralmente quem se coloca nessa situação meio que se sente superior. Você percebe que a pessoa está se colocando como se ela fosse superior. Eu não tenho um lado. Eu estou acima disso. Não é nem esquerda nem direita. Eu estou acima. Engraçado que substituir um branco por um negro pode, mas o contrário não. É, o clássico que eles sempre falam, tipo, que já tem muito branco, então não tem que substituir. Ele deu like em pessoas concordando comigo, ó. Os caras mudam completamente a porra de vários desenhos e transformam em um bagulho escroto. Então sim, Wagner em vários pontos está certo. Cara, se você vai jogar Mortal Kombat e escolhe o personagem pelo gênero, você faz parte do problema que o Wagner aponta. O identitarismo. Exatamente, mano. Essa coisa de se identificar com o personagem pela aparência é relativamente novo. Lembro que na minha infância e adolescência não era assim. Conseguia me identificar com um tartaruga que morava no esgoto e tal. Pois é. É muito tosco, cara.